Quanto custa viver em Lisboa? É essa pergunta que eu vou responder para vocês agora, no terceiro episódio da minha série Estudar em Portugal. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou o professor Matheus e eu estou fazendo essa série de vídeos sobre estudar em Portugal. Então, nos dois vídeos anteriores, eu já falei para vocês sobre a questão dos custos nas universidades, quanto custa para você estudar, falei sobre por que é importante você estudar fora do Brasil e falei também sobre a questão referente aos documentos, ou seja, que documentos você precisa para fazer a sua inscrição no processo seletivo e que documentos você precisa para poder viver legalmente em Portugal. No episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre quanto custa viver aqui em Lisboa. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero pedir aí para você que está me assistindo, para que você visite a minha campanha no Apoia-se, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo. E também pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Para isso, basta clicar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo desse vídeo e depois clicar no sino para que você possa, então, receber as notificações dos próximos episódios dessa série que eu vou disponibilizar por aqui. Então vamos lá, pessoal. Falar sobre os valores é algo um pouco subjetivo, porque é claro que depende de cada um. Ou seja, você pode vir para cá e viver com 800 euros por mês, por exemplo, e como mínimo, que vai ser as contas que eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouquinho, ou você pode viver indefinidamente ou ilimitadamente. Tudo depende, óbvio, do quanto você quer gastar, do quanto você está disposto a gastar. Então, de todo jeito, eu vou passar aqui algumas informações para que vocês tenham pelo menos uma ideia do quanto vocês vão precisar gastar por mês para viver aqui em Lisboa. Então, nesse vídeo, eu vou falar aí sobre a questão, por exemplo, de transportes, quanto que você vai gastar com transportes, sobre contas da casa de maneira geral, englobando aí água, luz, internet, gás, sobre a questão de telecomunicações, por exemplo, telefone, quanto que você vai gastar de telefone e a questão do aluguel. Então, começando inclusive por esse o último ponto, que é o aluguel. Eu vou aqui partir do princípio de que você vai querer morar perto da universidade, seja da Universidade Nova de Lisboa, seja da Universidade de Lisboa. Então, a primeira coisa aqui que eu já vou recomendar para vocês é que quando vocês forem procurar local para morar, que vocês deem uma olhadinha nos bairros, nos seguintes bairros, que é o Alvalade, Campo Grande, Campo Pequeno, Campolide e Benfica, que são os bairros que alguns ficam mais próximos da Universidade de Lisboa e os outros ficam mais próximos da Universidade Nova de Lisboa, no caso da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. A Universidade Nova de Lisboa, ela tem alguns locais espalhados pela cidade, então aqui eu estou me referenciando à Faculdade de Direito. Então esses seriam os bairros aí que são os mais próximos. E quando eu digo aqui bairros mais próximos, são aqueles bairros em que em 20 minutos, meia hora e no máximo de caminhada, você chega nessas universidades. Estou fazendo aqui, estabelecendo isso, porque eu acredito aí que 20 minutos de caminhada não vai matar ninguém, Então, fazendo essa sugestão desses bairros, claro que se vocês quiserem morar em outros lugares, como por exemplo morar em Alfama, que é o centro histórico de Lisboa, ou morar no Príncipe Real, que é um lugar mais requintado, um pouco mais caro, ou morar no Oriente, que é ainda mais caro, É claro que isso aí vai ficar muito a critério de vocês. Então, repito, sugiro aqui, vou partir do princípio aí de uma consideração um pouco média em termos de valores, e para isso, então, eu sugiro esses bairros que eu falei para vocês. Alvalade, Campo Grande, Campo Pequeno, Campolide e Benfica. São as regiões que, como eu disse, com 20 minutos aí de caminhada, vocês chegam nas faculdades de Direito, seja da Nova, seja da Clássica. Em termos de valores de aluguel,
E aí, de novo, aqui é bastante subjetivo, né? É bastante relativo, e eu digo que é subjetivo porque, em primeiro lugar, você vai ter de decidir se você vai morar em uma república, ou seja, você vai alugar um quarto e dividir ali a casa, um ambiente em comum, né? Por exemplo, a sala e a cozinha, principalmente, com outras pessoas, né? Com outros estudantes, ou se você vai querer alugar um apartamento só para você. Não vou entrar aqui no mérito de casas, de valor de aluguel de casas, porque as casas são um pouco mais caras do que os apartamentos. Tá? Então essa é a primeira coisa que você vai ter de decidir, se você quer alugar um quarto ou se você vai querer alugar um apartamento. E aqui também, né, estou partindo do princípio de que se você for alugar um apartamento, vai ser um apartamento aí de 2 quartos. Não é nada gigantesco, não é nada super espaçoso, mas é o suficiente para você viver bem aqui em Lisboa. Então a primeira consideração é essa. E aí qual é o valor? Na média, né, é claro que varia de região para região e depende do momento do ano em que você faz o aluguel, mas na média, o aluguel de um quarto sai entre 300 e 400 euros por mês. E o aluguel de um apartamento de 2 quartos vai sair aí entre 800 e 1.000 euros por mês. Como eu disse, isso é uma média. Você consegue quartos mais baratos, assim como, óbvio, vai haver quartos mais caros. Você vai conseguir apartamentos mais baratos, como também pode conseguir apartamentos de 2 quartos mais caros. Então, por que eu falei que depende da época do ano, por exemplo? Porque se você deixar para fazer o seu aluguel, por exemplo, em agosto, ir atrás em agosto até em setembro, que é quando começam as aulas, o preço tende a ser um pouco mais elevado. E o preço tende a ser elevado porque justamente é o período de início das aulas, então vai haver essa possibilidade do preço ser um pouco maior do que o normal. Outra coisa que vocês vão ter de pensar também é sobre a questão de uma caução. Provavelmente vocês deverão deixar 1 ou 2 meses antecipados como caução, então vocês têm de se planejar para poder saber que quando chegar vai ter de deixar o valor do aluguel daquele mês e já 1 ou 2 mensalidades, né, 1 ou 2 aluguéis de caução, que depois geralmente são descontados no final do período. E aí eu digo também 1 ou 2, porque lógico, vai variar da pessoa também que está aí alugando para você. E o último ponto que eu quero destacar aqui sobre aluguel é onde encontrar essas casas. Ou onde encontrar o local. Então a sugestão que eu deixo aqui é que vocês procurem na OLX. Ou seja, na OLX é plenamente possível encontrar locais para que vocês possam alugar, não há problema nenhum. Geralmente é confiável, é claro que vocês têm de pesquisar, é claro que vocês têm de ficar de olho se a pessoa pede aí, por exemplo, 3 mensalidades, 3 aluguéis antecipados antes de você chegar em Lisboa. Então são coisas, é claro, que vocês precisam sempre ficar de olho, mas é plenamente possível, o local onde eu vivo foi encontrado na OLX, então não há problema algum se vocês tentarem encontrar por lá. E uma outra possibilidade ainda são grupos no Facebook. Esses também são elementos confiáveis para que vocês possam encontrar um local para poder viver aqui em Lisboa. E se você tiver aí interesse, em ter uma maior ajuda, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail de contato da RMCA Consultoria e vocês poderão entrar em contato para tirar eventuais dúvidas com eles. Vamos passar agora para um outro gasto que é fundamental e não tem como fugir, que são os gastos de casa. E aí o que são os gastos de casa? O que eu estou chamando aqui de gastos de casa? Basicamente, água, luz, internet e gás. Ou seja, o aquecimento aqui em Lisboa é feito a gás. Então todas as casas vão ter um sistema de gás para aquecer a água, por exemplo, para tomar banho. Não existe chuveiro elétrico, ou não há chuveiro elétrico, então existe esse sistema de aquecimento via gás. Algumas casas têm um aquecimento elétrico da água, então vocês têm de ficar de olho e tentar fugir desse tipo de casa, porque o aquecimento elétrico basicamente é como se fosse ali um botijão de água, então esquenta ali dentro, mas é
só aquilo. Então, se acabar aquela água quente, você tem que esperar aquecer de novo e eventualmente isso vai dar um probleminha, especialmente no inverno. Então, é bom que vocês busquem uma casa com um aquecimento a gás, que aí é só você abrir a torneira, o sistema começa a funcionar e esquenta a água ali, você não se preocupa. Então, nesse sentido, para esses 3 elementos, né, colocando aí água, luz, internet em casa, vou falar do internet no telefone daqui a pouquinho. Então, voltando, água, luz, internet em casa e o gás, vocês vão gastar aí mais ou menos 150 euros por mês. Também, de novo, isso aqui é um valor médio, é uma estimativa, né? Eu colocaria aí até uns 150 a 200 euros por mês de maneira individual, né? E repetindo, se você for econômico, obviamente você vai gastar menos. Se você quiser esbanjar um pouquinho mais, lógico que você vai gastar mais, né? Dependendo do tempo que você fica no seu banho, você vai gastar menos água e menos gás para aquecer a água, ou vai gastar mais. Então é claro que isso é muito subjetivo, isso depende de cada um. Mas vai ser mais ou menos por aí. Eu diria que uns 150 euros por mês você consegue pagar as suas contas de água, de luz, de internet em casa e de gás. E aí, sobre a internet em casa, uma sugestão também que eu deixo para vocês é verificar no apartamento, né, ou no quarto que vocês estiverem alugando, se isso já está incluído ou não no valor. Existem vários casos que a pessoa que está alugando, ela já deixa ali a internet dentro de casa incluída no preço, por exemplo. Né? Outra possibilidade é vocês verem no aluguel se essas contas já estão incluídas. Também existem pessoas que fazem o aluguel, o pacote completo, digamos assim, né? Então você vai pagar um valor X, eventualmente um pouco mais, mas esses elementos já estarão incluídos. E ainda uma outra coisa para vocês olharem no aluguel, tinha esquecido de falar antes, né, é sobre alugar já casas mobiliadas, claro. Né, a não ser que você pretenda vir para Portugal e não voltar para o Brasil, né, ficar por aqui, eu acho que vale mais a pena você procurar uma casa, claro, já mobiliada, para você não ter de gastar comprando cama, comprando guarda-roupa, comprando móveis, etc. Então peguem as casas mobiliadas, porque assim vocês não vão ter esse gasto extra, né? Então, voltando aí à questão das contas da casa, né? Como eu disse, eu acredito que aí uns 150 euros por mês, né? 150, 180, vocês pagam tranquilamente todas essas contas. Repito, água, luz, internet e o gás, no caso, para fazer o aquecimento. Vamos agora para um outro gasto que é telefone. E aqui eu não vou entrar no mérito de telefone em casa, telefone com fio em casa, né? Porque isso já estaria incluído aí no plano da internet em casa, como eu disse antes. Então aqui falando de telefonia celular. Em Portugal existem 3 principais operadoras de telefonia celular, que são a Vodafone, a NOS e a Mel. Então, essas operadoras, elas têm planos pós-pagos e planos pré-pagos, a mesma coisa que existe no Brasil. E o que eu vou recomendar para vocês, em qualquer uma delas, é um plano de estudante. Então, é um plano pré-pago, tá? É o plano que eu uso no caso, é um plano pré-pago. E o nome de cada operadora varia, né? Então, na Vodafone, que é a que eu uso, por exemplo, esse plano ele se chama Iorn, e aí eu não lembro agora se é na NOS ou se é na Mel, que eles têm o Mosh. Então, vocês deem uma olhadinha no site dessas operadoras, repito, Vodafone, NOS e Mel, são as 3, e procurem esses planos para estudante. Por quê? Vocês vêm para cá para estudar, vocês vão ter ali o seu comprovante, né, o seu cartãozinho de estudante, e aí vocês podem pedir para participar desses planos que são extremamente vantajosos. São planos que o mais caro deles custa 4 euros por semana, ou seja, são 16 euros por mês, e vocês têm 5 gigas de internet, vocês têm mensagens, 5.000 mensagens para qualquer operadora, e vocês têm lá alguns milhares de minutos, né, em termos de ligação
de celular para outras operadoras. Então eu não vou saber aqui agora quantos minutos são, não lembro de cabeça, porque eu raríssimas vezes uso o telefone para ligar, eu uso internet o tempo todo, claro. Então com 5 GB sobra, é mais do que necessário, né, para a gente usar aí durante um mês. Então, como eu falei, você coloca lá o valor pré-pago e eles vão debitando toda semana esse valor de 4 euros por semana, né? E você tem aí durante um mês, então, esses 5 GB de internet. É um pacote que é extremamente vantajoso, vale a pena. Todas as operadoras, eventualmente, elas não cobram para acessar Facebook, elas não descontam, né, da franquia, que eu quero dizer, para você acessar Facebook, Instagram, redes sociais de maneira geral, ficam de fora. Então, quando vocês chegarem aqui, né, eventualmente vocês compram um chip pré-pago, aí no início ele vai ser um pouquinho mais caro, ele custa, se não estou enganado, 15 euros para 2 GB, mas logo depois que vocês tiverem o cartão de estudante, vocês já entram em contato com a operadora e pedem para mudar para esse plano de estudante, que vai valer muito a pena para vocês. Outro gasto fundamental, pessoal, comida. Quanto que se gasta de comida em Portugal? E aí o valor que vocês vão gastar também por mês vai ficar por volta aí de 150 a 200 euros. E eu estou falando esse valor também considerando que você vai ao supermercado e que você vai cozinhar na sua casa. É lógico que se você for comer fora de casa, todo dia, você vai gastar um pouco mais. Mesmo comendo fora, né, você, óbvio, ali acaba gastando um pouquinho mais, especialmente se você fizer as 3 refeições. Agora, é possível mesmo comer fora, possível também comer fora, dependendo aí de onde você vai comer, você consegue pagar um valor menor. Então, por exemplo, na Universidade de Lisboa, né, se você for comer no restaurante estudantil, você vai pagar 4 euros na alimentação, no almoço ali. Quer dizer, e é um almoço que ele é bem servido, né, digamos assim, você fica satisfeito. Então, se você toma um café de manhã, por exemplo, na sua casa, almoça nesse restaurante universitário e depois à noite faz ali um jantar ou faz um lanche, aí depende, né, do que cada um de vocês gosta de fazer à noite, você consegue viver com esse valor que eu te falei. Eu quero aqui chamar a atenção do quê? Ou para quê? Para o fato de que em Portugal o supermercado é muito mais barato do que no Brasil. Então você não vai gastar tanto quanto se gasta no Brasil. Ou seja, você faz ali uma compra semanal de 40, 50 euros, é mais do que suficiente para você cozinhar na sua casa, para você se alimentar bem, né? Para você ter a possibilidade aí de fazer, por exemplo, se você tiver interesse, com esse valor, com esses 180, 200 euros por mês aí, já está incluído aí, de repente, uma vez por semana, você fazer ali queijos e vinhos na sua casa para você, para 1 ou 2 pessoas, né? É plenamente possível, porque realmente não se gasta muito, o preço não é elevado, é mais barato do que no Brasil. Então, eu acredito que com esse valor aí de 150, também 180, 200 euros por mês, você vai conseguir se alimentar sem nenhum tipo de dificuldade. Vamos agora falar sobre transportes. Então, eu falei no início do vídeo sobre o aluguel, de você tentar morar perto das faculdades para que você possa ir caminhando, né, para que você não precise pagar pelos transportes. Agora, é possível, né? De repente você arruma uma pechincha que fica um pouco mais longe, aí você vai precisar do transporte para ir e voltar para sua casa. E aí, o que eu vou sugerir para você? Se for esse caso, né? Se for o caso de você fazer uma viagem de ida e de volta todo dia, eu sugiro que você faça o cartão Viva Viagem, como é chamado, que é um cartão magnético, em que você coloca ali um valor, né? Ele tem uma mensalidade de 35 ou 36 euros e ele dá a possibilidade de viagens ilimitadas no metrô,
nos ônibus, né, da cidade de Lisboa, nos trens, porque existem trens, por exemplo, que passam dentro de Lisboa, então eventualmente se você vai de uma estação de trem a outra que esteja dentro do limite da cidade de Lisboa, esse cartão também te permite andar nisso, e ainda usar o transporte fluvial, quer dizer, se você vai da margem norte para a margem sul em Lisboa, você faz ali uma travessia em um ferry, então é possível usar esse cartão também para fazer esse tipo de viagem. Então, se você usar todo dia, né, compensa muito fazer esse cartãozinho. E se você não fizer todo dia, né, se de repente você só quer usar o transporte para ir num lugar ou outro, né, aí você vai precisar fazer as contas para ver o que vale mais a pena para você, mas você já fica sabendo logo de cara que nesse momento em que eu estou fazendo o vídeo, agora em junho de 2017, o preço da viagem é de €1,40. Então, se você vai e volta a algum lugar, você vai gastar R$1,40 para ir, R$1,40 para voltar, €2,80, né? Então, por isso que eu falei, você precisa fazer as contas. Vamos supor que você vai fazer uma viagem de transporte aí 2 vezes na semana apenas. Então, você vai gastar R$2,80 em um dia, mais R$2,80 no outro, vai dar R$5,60. 5,60 vezes 4 semanas vai dar aí €24, quase, um pouquinho menos que isso, na verdade, né? Então aí não compensaria comprar aquele cartão mensal. Agora, se de repente você faz a mesma viagem 4 vezes por semana, aí já ultrapassa o preço do valor mensal, então aí compensaria você comprar o cartão com esse valor, com essa possibilidade, né, de usar todo o sistema de transporte de maneira ilimitada durante aquele mês. Mas você já tem aí então também essa visão do preço, né? Cada passagem, cada trecho, seja no ônibus, seja no metrô, custa €1,40, e se você comprar o pacote mensal, sai por €36, 36 e uns quebradinhos ali, eu não lembro agora exatamente de cabeça, mas €36 aí para você usar o transporte de maneira ilimitada. E o último ponto que eu quero aqui chamar a atenção sobre os gastos em Lisboa diz respeito ao lazer. Né? Então, eu não vou aqui também entrar muito no mérito de, por exemplo, bares ou discotecas, porque isso é muito de cada um. Né? De repente você bebe ou você não bebe, você gosta de ir para uma discoteca ou prefere ficar em casa. Mas, de todo jeito, o que vocês precisam saber é que a cerveja, por exemplo, não é tão cara, mesmo você indo no bairro alto, que é o point onde as pessoas saem todo final de semana, né, que tem bastante agitação, não é um valor muito elevado, é um valor acessível. Você consegue encontrar bares em que você tem meio litro de cerveja por €1, por exemplo, né, ou €1,50, ou como eles dizem aqui em Portugal, 1,5. Né? Então é possível encontrar, basta você aí conhecer, garimpar um pouquinho. E também aqui, apenas a título de ilustração, né, de exemplificação, o cinema para estudantes sai €6. Né? Então o preço normal do cinema é R$8,50 e o preço para estudantes é €6. Então não é um valor também tão elevado, né? É plenamente possível, é plenamente acessível esse valor. Então é um gasto, claro, que vocês vão ter, mas é um gasto que compensa, que vale a pena, até mesmo porque, por mais que a gente venha para cá para estudar, é claro que a gente precisa ter os nossos momentos de lazer. E existem inúmeras outras opções, né, para se sair em Portugal ou em Lisboa. Quer dizer, tem o Oceanário, por exemplo, tem inúmeros lugares que são gratuitos no primeiro domingo de cada mês, então vocês fiquem de olho quando estiverem aqui, né? Museus, por exemplo, ou o Castelo de São Jorge, o Mosteiro dos Jerônimos, então a Torre de Belém, né, para ficar aí nos pontos, pontos turísticos mais conhecidos. Então esses lugares no primeiro domingo de cada mês eles são gratuitos,
né? Então dá para se viver com essa média desses valores que eu passei para vocês. Então, para recapitular, quer dizer, em termos de moradia, vocês vão gastar aí 300 a 400 euros por mês se for um quarto, 800 a 1.000 se for um apartamento de 2 quartos. Em termos de contas da casa, água, luz, gás, internet, fica por volta aí de 150 a 200 euros. Comida também, 150 a 200 euros. Telefone celular, como eu falei, usando o plano estudantil, 16 euros por mês. Transportes, né, se vocês usarem o passe mensal, mais 36 euros por mês. E depois aí o lazer, que aí é de cada um, né, mas também vocês não vão gastar assim um absurdo, né, a não ser, claro, que vocês queiram sair todos os dias, aí claro que se gasta bastante. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo, esse episódio é para falar sobre esses gastos de maneira geral. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses gastos, né, sobre essa questão mais administrativa, entre aspas, aí, de aluguel, etc., deixem aqui nos comentários a dúvida de vocês. Se vocês quiserem, sugiro de novo para que entrem em contato com a RMCA Consultoria, que apoia esse vídeo. O contato deles está aqui na descrição, né? E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente de se inscrever aqui no canal, para que vocês possam receber aí as notificações dos próximos episódios desta série Estudar em Portugal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.